Cláudio Rezende, como está a preparação do Atlético? Como está a preparação do Galão da Massa? O que vem pela frente? O Atlético, o Galo quer o heptacampeonato, Rezendão, um abraço. Boa tarde, Cláudio. Alô, Thiago, um abraço, boa tarde a você, boa tarde a todos. É a reta final de preparação do Galo já para esse duelo, a finalíssima do Campeonato Mineiro. E é uma semana que o novo técnico, Eduardo Barba Domingues, está aproveitando bastante, né, Thiago? Tempo que ele não teve antes da estreia, que foi no jogo contra o América na semifinal do último domingo. Ele ainda vai ter mais duas atividades, amanhã e sábado, quando efetivamente o treinador vai definir a escalação do Atlético para o jogo de domingo. O jogo domingo, é bom lembrarmos, né, Thiago? Domingo resolve tudo. Qualquer empate, decisão nos pênaltis. E o Galo, para ser campeão mineiro, ele vai ser campeão invicto. Porque até aqui está invicto na competição. Então pode vir o heptacampeonato e um título invicto do estadual. E eu falava em manchete, Thiago, que tem o grupo praticamente completo. O elenco praticamente completo. Com a liberação do Lianco essa semana. Hoje quem foi liberado foi o meia Izep. Izep estava com uma lesão muscular. Só está no DM hoje, no departamento médico do Galo, o Alexander. O Alexander que sofreu aquele problema no joelho, né, no jogo contra o Pouso Alegre e ainda está em tratamento. O restante do elenco, ele tem todo mundo à disposição e ele leva ainda dúvida no ataque. Porque o último jogo foi o Renier, né, Thiago? Foi uma surpresa ali ao lado do Hulk. E o treinador já deixou claro que ele quer colocar alguém perto do Hulk para formar uma dupla de ataque, como fazia Hulk e Paulinho no Galo, na época ali com o Milito, né? Uma dupla que fez sucesso pelo Atlético, inclusive os dois sendo artilheiros ao mesmo tempo. Agora, por enquanto, Thiago, ele não cravou, né? Se vai ser o Renier, se vai poder colocar outro jogador por ali. Cassierra, será que essa semana convence o treinador que pode ser titular do time? É a principal interrogação nesse time aí do Barba pro jogo de domingo, para ser campeão invicto mineiro, Thiago. Agora faltam 2 treinamentos e uma definição aí pro técnico também. Se ele vai relacionar o Lianco, né? Porque o Lianco não joga desde o início de outubro, Thiago. Se dependesse do zagueiro, ele já estaria de volta há algum tempo, né? Tiveram que segurar o Lianco, a ansiedade dele, né? E como é um clássico, e ele respira muito clássico, o Lianco tá querendo ir pro jogo, pelo menos para ficar com uma opção no banco de reservas. Aí vai ter essa conversa com o treinador, com a comissão técnica, para definição até amanhã, sábado, se o Lianco pelo menos fica com opção no banco de reservas. É bom lembrarmos, né, que no último jogo o Alonso foi titular, ao lado do Juan, e ele ficou com a opção do Vitor Hugo e do Ivan Roman. Qual seria a melhor solução, hein, Nath Fiuza? Pois é, Thiago, eu acho que a gente tem um impasse que é o que é o melhor para esse jogo específico da final, considerando que o Eduardo Domingues ainda não teve tanto tempo assim para treinar. Uma semana cheia no futebol brasileiro acaba sendo muita coisa, porque são momentos ali quase que raríssimos ao longo da temporada, mas para quem tá chegando é quase nada. Então, ele vai pro domingo manter o que ele considera ideal pro time, independentemente do fato de ser uma final, ou ele vai privilegiar aqueles atletas que estiverem melhor ali, que já vem decidindo, que já vem jogando bem. Por que eu falo nisso? Porque talvez se você for pensar a configuração de uma dupla de ataque, o Renier tem essa capacidade de fazer, ainda que tenha que evoluir, ainda tenha que melhor se adaptar, mas é um cara com características mais de aproximação, de jogar por trás de um atacante. O Dudu joga mais aberto. Pro Dudu jogar mais aberto, você precisa ter alguém, a figura mais centralizada, mas é importante você ter também alguém do outro lado, né? Pro time não ficar desequilibrado. Aí você já não é mais uma dupla, e talvez funcione melhor como um trio. Então o que ele vai privilegiar para domingo, né? É de fato encaixar o sistema que ele considera melhor para domingo e para sequência, ou se ele vai falar, não, vou com os mais decisivos, os que já vinham jogando, porque esse negócio vale título, é minha primeira disputa, eu acabei de chegar, é um jogo que vai me dar moral, que vai me dar tranquilidade. Jogador por jogador, hoje eu confio mais no Dudu, porque ele já mostrou mais pelo Atlético, é quem vem conseguindo ser mais regular desde a temporada passada. Mas eu acho que o Renier tem capacidade de ser esse cara que se aproxima, que se movimenta do Hulk, que serve o Hulk, que ataca o espaço, que quebra uma linha, que se conecta com um atacante da qualidade que o Hulk tem.
Tanto o Reinier quanto o Cassierra, a se considerar que o Reinier já tá aqui há quase um ano, ainda não mostraram assim aquela segura. Pode colocar esse aí que tá resolvido. O Reinier teve até um bom início de temporada, teve uma minutagem maior, né? E aí conseguiu até, assim, viver alguns poucos bons momentos, né? O Cassierra praticamente não vinha jogando, né? Depois da sua contratação, o antigo treinador não gostava muito, enfim, não era muito utilizado. Eu acho que tem uma diferença aí pro jogo contra o América, o Thiagão, que contra o Coelhão, o Atlético era protagonista no jogo, né? Ia atacar, ia tomar as iniciativas, né? Ia ficar mais com a bola. Acho que contra o Cruzeiro, talvez ele pense diferente. E aí ele precisa de um jogador de velocidade no ataque, né? E aí não seria o Reinier. O Reinier, eu acho que ele é bom para ajudar a construir, porque ele tem um bom passe, ele toma decisões mais inteligentes, ele tem um raciocínio mais próximo do que tem o Hulk. E eu acho que como o Cruzeiro pode querer ficar mais com a bola, né? E aí eu acho que o Atlético pode fazer opção por pelo menos um jogador de velocidade no ataque, né? Para puxar o contra-ataque, para tentar explorar ali as descidas do Cruzeiro e tal. E aí talvez o Dudu ganhe essa oportunidade. Acho que também tem um aspecto emocional aí, né? O Dudu contra o Cruzeiro, acho que tem uma motivação maior, imagino, né? Então, acho que seria a minha opção e pode ser que seja dele também. Ele tá conhecendo, né? Essa semana aí ele tá tirando ali as conclusões e tal, e eu acho que nem ele tem certeza absoluta do que é o melhor. Mas eu entendo que até para ter esse cara de velocidade, o Dudu seria importante, viu? Jogador descoberto pelo Siga em 2024, durante a participação do Atlético num torneio na Nigéria. O Cissé foi convidado a virar reforço do Atlético. O Galo precisou esperar que ele completasse 18 anos de idade e no primeiro semestre do ano passado, Mamadi Cissé chegou ao clube. Extremamente magro, alto, 1,84 m. Com trabalho de alimentação, suplementação e muita academia, o Cissé já ganhou em pouco mais de um ano o equivalente a 11 quilos. Extremamente importantes para o jogador da função dele. Ele é um segundo volante, de passadas largas, de preenchimento de campo e que tem despertado muita expectativa de torcedores, mas também de dirigentes atleticanos. Na atual temporada já foram 6 jogos no time de cima, 175 minutos em campo, sendo 4 partidas no Campeonato Mineiro e 2 no Brasileiro. Galera, Galo contratou o lateral direito Wanderson, tá? Em definitivo, tá? Contratou lá do Flamengo, tá? Lateral direito Wanderson, 18 anos, vai reforçar primeiramente a categoria sub-20 do Galo. Chega o contrato definitivo até o final de 2028, tá, gente? Então, 26, 27, 28, 3 anos de contrato. Em definitivo, lateral direito Flamengo, 18 anos. Wanderson vem para o sub-20 do Galo. Ele é cria da base rubro-negra e teve 3 oportunidades no time principal e 2 delas esse ano no Campeonato Carioca, tá? O Galo já vinha conversando com ele e ele despediu do Flamengo nessa última terça-feira, tá? Então, Wanderson, a princípio, vem para o time sub-20, tá? Eu sei que muita gente tem perguntado ou tem confundido achando que o Galo está contratando um atleta aí pro profissional. Não é. Profissional nós continuamos com Preciado e Natanael. E o Wanderson vem pro sub-20, 18 anos, muito novo ainda, é claro que a gente não pode descartar. Se ele for bem durante a temporada, obviamente, em algum momento da temporada ele vai ganhar oportunidade. Obviamente ele vai ganhar oportunidade, entendeu? Aí sim, pode ser futuramente um atleta com possibilidade de performar no profissional. Mas neste momento, dia 5 de março, a gente trata aqui que é um atleta que vem para o sub-20. 18 anos vem para o sub-20, então a idade ainda inicial do sub-20, né? Tomara que ele se destaque para futuramente, aí, quem sabe, ter oportunidade no profissional. Lembrando que a torcida do Flamengo ficou muito chateada com a saída, o que já é um bom sinal. Eu não conheço o atleta, não vou poder falar sobre, mas o fato da torcida do Flamengo estar chateada com a saída nos faz pensar que é um atleta bem promissor, beleza? Vamos falar sobre Eduardo Domingues. Eu prometi esse vídeo para vocês, estou trazendo aqui hoje porque eu falei, vou esperar um tempo para poder ter mais barganha, para poder passar para vocês aqui como que é o comportamento do Domingues no Galo no dia a dia, tá? Nesses primeiros dias, né, vamos dizer assim, porque ainda também acredito que seja cedo para
caracterizar o trabalho dele, como é que ele é no dia a dia, mas já tivemos aí pelo menos uma semana, mais ou menos, né? Exatamente hoje completa uma semana, tá? Na quinta-feira passada ele fez a primeira apresentação, o primeiro treino dele no CT, um treino interno. Então, nesses últimos dias eu pude conversar com algumas pessoas de diferentes áreas do clube para poder saber, e aí, como é que é o Eduardo Domingos no dia a dia? Qual que é a semelhança ou diferença com o Sampaoli, com o Cuca? O que eu posso dizer para vocês? Que ele é muito educado, tá? Muito educado. A gente viu aquele cara posturado nas entrevistas, sério, né? Muito educado, sério quando tem que ser, tá? Mas no dia a dia ele é muito exigente nos treinamentos. Então, quando o Galo começar a saltar mais bastidores de treinamento, igual a gente pega aqueles vídeos que o Galo solta lá na TV Galo, você vai ver ele sempre em cima, sempre orientando, falando de forma rígida, forte. Ele é muito rígido nos treinamentos. Com ele, jogador não dá migué em campo, tá? Me falaram isso. Esqueça jogador trotar em treinamento. Principalmente em jogo, é claro, isso é óbvio. Mas em treino também não vai ter jogador dando trotezinho em treino, não. Ele é muito rígido nos treinamentos, tá? Outra coisa, ele conversa muito em grupo, mas ele também gosta de conversar em particular. Aí que tá a diferença dele com o Cuca, por exemplo. O Cuca não conversava muito em particular. O Cuca era mais na dele, conversava mais em grupo. O Cuca não ficava chamando jogador na sala dele. O Cuca é mais reservado, mais sistemático, podemos dizer assim. O Eduardo, ele conversa muito em grupo, mas ele também conversa em particular, tá? Gosta sempre de ouvir os atletas, principalmente fora das quatro linhas, saber como é que tá o dia a dia, como é que tá a família, como é que tá a vida, como é que tá a cabeça. Ele preocupa muito com o extracampo dos atletas, mas ele vai nos atletas para perguntar, entendeu? Ele também tem aquele lado um pouco boleirão, até porque é um atleta que já jogou, né? É um técnico que já jogou e tal, então ele tem também essa parte de boleiro, sabe? Ele sabe a linguagem dos jogadores, ele sabe como agradar os atletas fora do ambiente de trabalho, ele sabe como é que é para conseguir extrair um pouco mais de um atleta, para conseguir tirar alguma coisa a mais de um atleta. Então ele tem esse lado dele também, que é essa famosa gestão de pessoas, nada mais é do que isso, né, gente? Ele é muito atento a vídeo, trabalho teórico, tá? Ele gosta muito dessa parte, mas não só no vídeo de trabalho teórico, ele também sabe passar isso para a prática, até porque ele teve a sua bagagem como jogador, né? Então ele também sabe passar isso, porque ele estuda em vídeo, na salinha, ele vai lá e sabe passar para os atletas. Algo muito importante que totalmente diferente de Sampaoli. Ele é um cara muito fácil de comunicação em todas as partes do clube e entende a condição financeira do clube. Então, com ele, por exemplo, o Sampaoli, dificilmente o Sampaoli falava diretamente. Sempre vinha o Gabriel Andreatta, fazia esse meio campo, sempre tinha essa intermediação, vamos dizer assim. Ele é mais tranquilo para falar, ele conversa muito com o Brax. Vocês vão ver aí, o Galo deve estar postando fotos aí nas redes sociais, vocês vão ver direto foto dele com o Brax conversando em particular, ele, o Pedro Daniel, ele, o Rafael Menin. Então ele é muito fácil de trocar ideia. Chega lá, troca ideia, conversa com ele, não tem tempo ruim, tá? É um cara de fácil comunicação em vários elos, tanto com o Brax, com o Menin, com o Pedro, que é o CEO, né, do clube, enfim. Para finalizar, vocês vão ver mais oportunidade de atleta de base, tá? O Sampaoli, não só, mas um dos motivos que fizeram com que o Sampaoli saísse do clube, apenas um, foram vários, mas eu vou falar um aqui, já falei lá atrás, mas vou repetir pela audiência rotativa. O Sampaoli abandonou o projeto de base do clube, tá? O Eduardo Domingos, vocês vão ver que a base vai ter mais oportunidade, tá? Anota aí lá na frente, vocês podem me cobrar se isso aí não acontecer, tá? Então o Eduardo Domingos gosta de trabalhar, o Eduardo Domingos gosta de trabalhar com atletas de base. Vão ter mais oportunidade. Beleza, galera? O Atlético acaba de divulgar a sua camisa branca, que agora está à venda também, a camisa número 2. Já estão à venda nas lojas do Galo. Tem o Lianco lá, ó. O Ale gosta, né? Como muito modelo. Maravilhoso. O Lianco tá lá, ó. E também tem o Lianco com a camisa do Atlético, o futebol feminino também, né? O Atlético colocando lá a camisa. Ou seja, a camisa está sendo vendida, Thiago, a camisa branca, que foi a que o Galo classificou, né? Contra o América no último domingo, Thiago. Muito obrigado pela lembrança, mas ficou bem bonita a camisa. Foi, né? Ficou bonita. Fala, massa, muito obrigado pela companhia e pela força que vocês vêm dando pro canal, tá? Encerrando aqui mais um vídeo, já deixa o like para dar aquela força. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda.
Esse canal traz notícias todos os dias aqui do Galo, tá? De domingo a domingo para vocês pós-jogo, todos os dias, sem faltar. Então, não perca tempo, venha fazer parte da massa aqui, já fica o meu convite. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e quem puder também compartilhar o vídeo é muito importante pra gente, ajuda demais o canal a continuar ali o crescimento, tá? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal. A participação de vocês também é muito importante pra gente, né? Que o canal aqui ele cresce cada vez mais. Toda vez que vocês participam, deixam o like, convidam pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, massa. Tamo junto. Valeu.